Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Que bom estar podendo gravar esse vídeo. Vídeo esse em que eu estarei, através dele, compartilhando a leitura do capítulo 7. Isso mesmo, a leitura do capítulo 7 do livro de 1 a Samuel. E vamos de leitura bíblica. Glória a Deus. Esse é o vídeo de número 274. Leitura bíblica, vídeo de número 274. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Samuel subjuga os filisteus em Mispa. A partir do versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus, preste bem atenção, tá, queridos? E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós, o Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispa, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Aleluia!
1 Samuel, capítulo 7, ele vai aqui relatar o retorno de Israel a Deus sob a liderança de Samuel, marcando o fim da opressão filisteia e o início de um período de paz através do arrependimento nacional em Mispa, abandono da idolatria, Baal e Astarote, e oração. Deus intervém poderosamente com trovões, resultando na vitória de Israel e no estabelecimento da pedra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É importante você então perceber como surgiu, né, essa expressão Ebenezer. Até aqui, Ebenezer quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. É que muitas vezes a gente ora, a gente fala e não sabe a origem da palavra, né, queridos? Bênção de Deus. Principais temas, né, do capítulo 7. São 17 versículos divididos em 5 partes. A primeira, versículos 1 até o 3, até o 3 que vai dizer, até o 4. Arrependimento e verdadeira adoração. Vai abordar esse tema, tá? Samuel instruiu o povo a abandonar os ídolos e voltar o coração totalmente para Deus. Versículos 5 ao 9, o clamor de Samuel. Em Mispa, o povo confessa pecados, jejua e Samuel intercede por eles. Versículos 10 e 11, vitória divina. Enquanto Israel se preparava para a batalha, Deus troca a intervenção humana por sua intervenção divina, trovejando contra os filisteus. Versículo 12, Ebenezer, a pedra de ajuda, né? Samuel ergue um memorial reconhecendo que a vitória e o sustento vieram de Deus até aquele momento, não por força humana. Então, até aquele momento, a vitória e o sustento vieram de Deus. Versículo 13 ao 17, período de paz. A mão do Senhor ficou contra os filisteus durante todos os dias de Samuel, resultando na restituição de cidades e paz na região. Lições desse capítulo. São 4 aqui, né? Que eu listei. O arrependimento sincero é o primeiro passo para a restauração espiritual. Arrependimento sincero, queridos. Muitos querem serem curados, muitos querem ter a cura no âmbito espiritual, muitos querem ter a cura no âmbito físico, mas muitos querem o perdão, mas se não houver arrependimento, deixa eu falar algo, não existe evangelho sem arrependimento e sem perdão. A ordem é arrependimento e perdão, não é perdão e arrependimento. Primeiro eu me arrependo, para depois vir o perdão. Segundo, Deus exige exclusividade na adoração, não tolerando ídolos. Viu, queridos? Muito bom isso aqui. Você não pode ter ídolos, você não pode adorar ídolos, somente a Deus. A oração e o clamor a Deus são armas mais poderosas do que a força militar. 4. Reconhecer e registrar as intervenções de Deus na nossa vida. Ebenezer, fortalece a fé. Vamos aplicar nos nossos dias de hoje? A mensagem de 1 Samuel é especialmente relevante para a vida cotidiana dos crentes nos dias de hoje. O chamado ao arrependimento coletivo nos lembra da importância de refletirmos sobre nossas vidas e buscarmos a reconciliação com Deus. Da mesma forma que Israel se convenceu a se unir em busca da mercê de Deus, a igreja contemporânea é chamada a se reunir em oração e adoração, buscando a intervenção divina em meio às dificuldades. Além disso, o capítulo nos ensina sobre a importância do testemunho, assim como o memorial de Ebenezer
serviu para lembrar as gerações futuras das obras de Deus, devemos também testemunhar e recordar as intervenções de Deus em nossas vidas para edificação e encorajamento de outros. Curiosidade importante aqui, uma curiosidade sobre este capítulo é que o nome Ebenezer é frequentemente mencionado em hinos e canções cristãs, simbolizando a ajuda e o sustento de Deus. Além disso, a prática de levantar memoriais não se restringe ao Antigo Testamento, mas continua até os dias de hoje, onde as congregações muitas vezes celebram datas especiais e eventos importantes como uma forma de recordar a fidelidade de Deus. Amém? Fica então a leitura do capítulo 7 do livro de 1 Samuel. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.